Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando-se iluminar pela palavra de Deus que faz nova todas as coisas, nos colocamos à disposição do Senhor, para que Ele fale ao nosso coração, para que a palavra dEle ilumine a nossa vida. Senhor, eis-nos aqui para servir, eis-nos aqui para aprender, eis-nos aqui para ser direcionados, eis-nos aqui, Senhor, para sermos iluminados pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra viva, palavra eterna, palavra de salvação, palavra de restauração. Fala-nos, Senhor, dá-nos o Teu Espírito, Espírito que nos dá sabedoria, Espírito que nos dá compreensão, Espírito que nos dá o entendimento da palavra. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso auxílio, dai-nos Tua bênção e a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos abrir a palavra de Deus para nela meditar, para dela nos enriquecer, para dela sermos formados, para dela sermos iluminados. Então, o nosso evangelho que vamos meditar hoje é Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 14. Marcos 11, de 1 a 14. Vamos entrar com Jesus em Jerusalém. Colocando aqui o caderno do nosso lado e aqui na nossa frente a palavra, para que a palavra de Deus seja luz, seja doce, seja a direção da nossa vida. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém, estando perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho, na qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Então, você coloca aqui, na verdade, o versículo de número 2, uma ordem de Jesus. Ide, povoado ali na frente, vocês vão encontrar um jumentinho que ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Então, o mestre precisa de um jumentinho. Veja que a natureza, toda ela está a serviço do reino de Deus. A natureza toda ela serve para glorificar a Deus. E um jumentinho vai ser essencial naquilo que é o projeto do reino de Deus. A entrada de Jesus se dá em cima de um jumentinho. Podia ser um cavalo, não. Mas um jumentinho é ali que o mestre quer sentar. O sentido da pequenez, o sentido de buscar o que é menos importante, ou o que é mais honrado, glorificado. Mas é um jumentinho. Até hoje um jumento não tem importância quase que nenhuma no meio de nós. É mais um potro, um jumento pequeno. É dele que Jesus quer servir-se para entrar. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. O Senhor quis precisar de um jumentinho. Eles foram, encontraram um jumentinho amarrado a um portão, fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali perto disseram: o que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam conforme Jesus havia mandado, e eles permitiram. A graça aconteceu porque eles obedeceram aquilo que o mestre mandou fazer.
E os homens entenderam e deixaram levar o jumentinho. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima e ele montou. E aqui, versículo 8, começa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas vamos entender essa entrada triunfal, né? Muitos estenderam seus mantos no caminho, outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente, os que vinham atrás, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Então, Jesus entra aclamado. Versículo 9 e versículo 10 tem aqui para nós dois princípios eternos. 9 e 10. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. O canto de Hosana, ou a saudação Hosana, é uma exaltação de glorificação. É uma exaltação concedida ao Messias. É uma exaltação messiânica de reconhecimento àquele que vem. E bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que ele está trazendo. Então, ali parte daqueles populares, aquelas pessoas estão reconhecendo ou exaltando o senhorio de Jesus. Mas esse senhorio de Jesus, ele começa de uma forma efusiva, começa com essa exaltação do mestre, mas o ponto mesmo de chegada é tudo aquilo que vai acontecer com ele em Jerusalém. Óbvio que é em Jerusalém que ele vai ressuscitar e vai subir aos céus para estar na glória de Deus e para sempre ser o nosso Senhor, Messias e nosso Rei. Mas a exaltação de Jesus é na cruz. Então, depois que ele entrou em Jerusalém, ele foi ao templo e, tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. E ao templo representa o zelo. E ao templo significa colocar Deus em primeiro lugar, buscar as coisas do seu Pai. Fez isso quando foi apresentado no templo, fez isso quando aos 12 anos ele estava no templo. Entrar no templo quer dizer entrar no lugar da presença de Deus, se colocar na presença de Deus. Fez isso quando expulsou aqueles que estavam transformando a casa do pai em uma casa de algazarra, uma casa de comércio. E agora ele vai ao templo, aquele que é o templo vivo de Deus no meio de nós. Mas no dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Aqui nos apresenta a humanidade de Jesus, como eu, como você, ele também sente fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Mas chegando perto, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então disse a figueira: nunca mais como um fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Então vamos pegar esse princípio aqui, versículo de número 14. Nunca mais alguém coma um fruto de ti. Interessante, né? Porque a gente está vendo aqui Jesus amaldiçoando aquela figueira. Você pode pensar, mas não é tempo de figos. Só tem nessa figueira folhas, não tem frutos, ela não deu frutos. Mas aqui, talvez seja uma das parábolas mais edificantes que Jesus nos dá. Não é o fato de amaldiçoar a figueira, mas ele está dizendo para os seus discípulos que o discípulo é aquele que produz fruto, dá fruto em todo e qualquer tempo. No tempo da seca, no tempo da colheita.
Os frutos da vida do reino, da presença do reino, ele deve acontecer em todo tempo e lugar. Não há tempo para se produzir frutos. Certo que as plantas, as árvores vão produzir os frutos na sua estação, no seu tempo e assim por diante. Mas a árvore que sou eu, você, nós precisamos em todo tempo e lugar produzirmos os frutos do reino. Foram então a Jerusalém, Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali estavam. Agora Jesus volta novamente para o templo, né? E aqui a narrativa é de que agora ele começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando, revirou as mesas dos cambistas, os bancos dos vendedores de pomba e não permitiu que se transportasse qualquer objeto através do templo. E aí sim pôs-se a ensinar-lhes. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes ela um antro de ladrões. Não, o templo de Deus não é para isso. O templo de Deus é casa de oração. Quando ouviram isso, os sumos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Aqui nós estamos vendo mais um ponto pela qual os escribas, os sumos sacerdotes, querem incriminar Jesus ou querem forjar provas para levá-lo à condenação. Nós vimos já anteriormente que primeiro o acusam de transgredir o sábado, depois o acusam de se dizer filho de Deus, se tornar igual a Deus, e agora aqui ele está expulsando do templo e eles sentiram-se ameaçados, desprezados e por isso queriam matar Jesus. Vamos dizer que Jesus se dizia maior do que o templo. Que a palavra do Senhor esteja no nosso coração, seguindo as pegadas de Jesus. Vamos entender que aquele que veio para ser luz não foi aceito por aqueles que preferiram viver nas trevas do que abraçar a luz, que é Jesus. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Bem, hoje nós estamos diante de um belo evangelho, de uma cena belíssima da vida pública de Jesus, talvez a única triunfal, aquela que é a sua entrada em Jerusalém, que nós celebramos sempre ali no Domingo de Ramos, né? Não no final, porque o Domingo de Ramos também é chamado Domingo da Paixão, mas antes ali no que prepara aquela procissão inicial, onde ouvimos esse evangelho de uma maneira bem bonita. Bem, eu quero me deter somente a dois detalhes aqui. O primeiro diz respeito ao jumento, né? O jumentinho que Jesus está montado, e a relação que existe entre ele estar de jumento e não exatamente no imagem mais triunfal, no cavalo, como aparece, por exemplo, no livro do Apocalipse, é exatamente o fato de que no tempo de Davi não tinha cavalo. Como ele é chamado o Messias, filho de Davi, não tinha cavalo, então era burrinho mesmo. Então a profecia veio com aquele que tinha do tempo, era o burrinho, era o burrinho. Será Salomão que vai depois introduzir cavalos comprados dos hititas ali no reino de Israel. E depois, então, nós vamos ter uma outra dinâmica. Mas aqui o burrinho também significa humildade, né? Uma vez que ele era uma forma de, utilizado para transporte de carga mesmo, ele não era para transporte, mas para transporte de casa. Alguém se sentava nele só quando estava muito exausto, como é o caso daquela imagem da Sagrada Família, se dirigindo para o Egito. Isso é importante. Então nós temos um elemento que agora é de humildade, no tempo de Davi não era, mas no tempo de Jesus já passa a ser, e a ligação propriamente com a pessoa de Davi. A outra coisa é Hosana. Essa expressão, um belo aramaico assim, Hosanna, né? Hosanna, salva-nos. É isso que significa. Lá atrás era uma grande súplica de pedir a um soberano, alguém muito importante, que viesse intervir em favor daquelas pessoas. No tempo de Jesus, isso já virou uma espécie de grito de torcida, né? É uma forma diferente de saudar as pessoas e até mesmo de demonstrar um certo afeto, uma certa ligação com elas. E é isso que aqui termina por acontecer. Mas é interessante ainda o sentido primitivo da palavra do salva-nos
porque é exatamente isso que Jesus vai realizar. Aquele ali é só o primeiro ato do que vai acontecer nessa sua última semana ali em Jerusalém. Diante dos nossos olhos, importa essas duas coisas, né? Lembrando que é sempre a humildade, né? Embora seja salvo pela sua potência, mas é a humildade que é o grande símbolo que Jesus traz e que termina por relacionar ali com aquilo que ele vai fazer, um Deus que é grande, mas que se faz humilde exatamente para chegar até nós e para poder nos salvar desse jeito, né? Bem, esse detalhe de ser tão triunfal demonstra o que vai acontecer pós-ressurreição, mas isso é um assunto para outro dia. Jesus, nós exaltamos teu nome, nós glorificamos a tua majestade, nós reconhecemos, Senhor, que tu és o nosso Deus e o nosso Salvador. Nós proclamamos: bendito és tu, Senhor, que vem em nome do Senhor. Bendito seja o teu reino, Senhor, presente no meio de nós. É o teu nome, Senhor, que nós glorificamos, porque somente tu és o nosso Deus, somente tu és o nosso Senhor, digno de todo louvor, digno de toda honra e digno de toda glória, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos permanecer firmes na meditação, no estudo diário da Palavra de Deus, para crescermos na intimidade com o Senhor. Deus abençoe grandemente. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.